Então vamos entrar em território não explorado agora, voltando com Hunter x Hunter. O Kitsune dessa semana é a primeira parte do arco do Continente Negro de Hunter x Hunter. Como sempre eu digo, esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do financiamento coletivo do Catarse. O link tá na descrição deste vídeo. Eu dei esse aviso nos posts da comunidade do YouTube. A nossa gatinha Vênus, que aparecia direto aqui nos vídeos, acabou falecendo, infelizmente. E teve, né, além das complicações e do estresse, também luto e tal. E aí realmente tivemos uma regularidade um pouco pior do que eu queria. A gente tem o 198, que é este episódio, o 199, que é o próximo, e depois o nosso especial 200, pelo menos na numeração do podcast no Spotify e tudo mais. E eles devem ter um espaçamento mais quinzenal, com sorte. A gente consegue fazer a cada 2 semanas um videozinho pra vocês. Beleza? Vambora. Faz um bom tempo que eu não falo de Hunter x Hunter aqui no podcast. E a última vez que a gente falou de Hunter x Hunter, a gente chegou à curiosa conclusão. Eu falo a gente como se vocês tivessem feito parte desse processo comigo. Mas em parte é um processo comigo e em parte sou eu falando sozinho no meu quarto, como um maluco por 1h30. Mas enfim, a gente chegou à conclusão de que o grande tema de Hunter x Hunter é que o Hunter x Hunter são os amigos que fazemos pelo caminho. E eu ainda acredito nisso, eu ainda acredito que no fim das contas, é muito interessante que essa seja a conclusão da conversa do Jin com o Gon. Esse era o grande objetivo do mangá, de certa forma. E quando eles se encontram, essa é a lição que o Jin passa pro Gon. Que o Hunter x Hunter são os amigos que fazemos pelo caminho. É o espírito de aventura e é com quem você faz essa aventura. Porque o Jin é esse cara, é um cara de formar alianças. Ele é um líder carismático. De certa forma, ele é insuportável para certas pessoas e um líder carismático para outras pessoas, e ele vai passando e formando esse grupo de aliados que ele pode aí chamar para alguma coisa, para outra e tal, e você vê os rastros. Desde o começo do mangá, a gente vê os rastros desse estilo de vida dele, que é o que ele mostra pro Gon, que ele já estava fazendo. O Gon faz isso. O Gon já aprendeu que o Hunter x Hunter são os amigos que fazemos pelo caminho. E ele faz amigos pelo caminho. Ele já está fazendo essas alianças e angariando um grupo para si. Então é bastante interessante. Mas aí a gente chega nesse arco. Esse arco aqui, que é o início. Eu estou aqui falando até o ponto em que eles embarcam no navio, certo? Então é desde o surgimento de Beyond Netero até o ponto que o Kurapika chega no navio e já tem um dos príncipes, ele já vira guarda-costas de um dos príncipes e o navio zarpa. Esse é o ponto que eu vou parar aqui, tanto pra ter mais Hunter x Hunter pra falar depois, quanto pelo fato de que essa parte é muito densa e não dá pra simplesmente fazer um catadão e falar, tem isso, tem que me esmiuçar um pouquinho mais. Principalmente porque eu tenho uma coisa que eu preciso concluir. Eu preciso chegar numa conclusão nesse episódio, que é, por quê? Por que esse arco é desse jeito, Yoshihiro Togashi, pelo amor de Deus? Porque é muito diferente. Muito. A gente vai chegar nesse ponto também, eu vou falar disso um pouco mais depois, mas existe uma fama de Hunter x Hunter, hoje principalmente, de que Hunter x Hunter, o mangá no caso, né? Ele é só parede de texto, é texto pra caramba. Por que o Togashi não vai lá e simplesmente escreve um livro em vez de fazer um mangá, etc, etc. E eu reli Hunter x Hunter inteiro pra esse podcast. Até esse ponto, né? Eu reli até esse ponto. Eu não estou atualizado com os últimos capítulos que ele lançou. Eu sei que tem um capítulo, um arco da Genei Ryodan, eu não cheguei nesse ponto, viu, gente? Faz um tempo que eu li, das últimas voltas do Togashi, faz um tempo que eu li. Mas eu reli tudo até esse ponto e eu nunca senti isso em Hunter x Hunter. Nunca. A leitura de Hunter x Hunter é muito tranquila. Começa a ficar um pouco mais denso de leitura
lá na invasão do castelo e nem é tanto assim, porque aí tem o narrador falando dos pensamentos dos personagens, que é um trecho que eu acho absolutamente maravilhoso, eu acho muito, muito foda, muito bem feito, muito necessário, eu já falei disso no podcast, então vocês vão lá, tá na última parte do arco do Chimera Ants, obviamente, e aí tem a eleição e aí começa realmente a chegar nisso que tem a fama do Hunter x Hunter. A fama do Hunter x Hunter de ser um mangá que podia ser um livro é da eleição pra frente e realmente se intensifica quando começa o arco, que é o arco, tem lugares que chamam de arco da sucessão. E isso é um ponto interessante também. Eu sinto que pelo menos o fandom brasileiro, ele pensa nesse arco como o arco do continente negro. Mas quando você vai em wikias por aí, você vê como arco da sucessão. E esse já é o primeiro ponto. Porque o conceito do continente negro, ou continente sombrio, é fantástico. É um negócio incrível. É muito fascinante. E a gente quer que chegue lá. Vai chegar? Não sabemos. Torço para que sim. Eu tenho duas opiniões completamente contrárias que convivem dentro do meu coração ao mesmo tempo. Que é, eu quero muito que o Togashi consiga concluir o mangá do jeito que ele idealiza e que ele consiga realmente produzir e fazer o continente negro completo. Por outro lado, eu também quero que ele só pare o mangá agora e vá descansar. E nunca mais toque num papel e faça um desenho com uma caneta na vida. Mas nem é a questão da saúde do Togashi, dos hiatos de Hunter x Hunter. Não é nem exatamente isso. É o fato de que antes de chegar na parte que é aventura, exploração, monstros, território não mapeado, um mundo completamente novo e nunca explorado por ninguém, tirando um cara, a gente chega nisso também depois. Antes de chegar nisso, tem uma hiperdensa trama de sucessão política e traições e assassinatos e rituais de Nen estranhos que nem as pessoas que estão envolvidas entendem direito. Então tem uma coisa muito, muito, muito complexa que quase não tem a ver com o que a gente quer que aconteça. E a gente tem esse pensamento de que é o arco do continente negro. Não existe arco do continente negro ainda. Existe o arco da sucessão. Por que é assim? Por que o Togashi escolheu fazer essa história desse jeito? Será que eu chego numa conclusão nesse podcast? Ouçam até o final. Vamos lá. Quando você para pra pensar nessa ideia desse tema central, ou pelo menos o tema que foi se apresentado a partir de agora em Hunter x Hunter, essa coisa da aventura, essa coisa do fazer aliados e fazer amigos e tudo mais, é curioso você bater isso com as preferências narrativas do Togashi, com a estética da narrativa do Togashi. Eu não estou falando da estética do desenho, eu estou falando da estética da escolha do que ele quer fazer com a sua história. O Togashi, ele é apaixonado, fissurado, obcecado pelo processo. É uma coisa comum de shonen de luta, eu já falei algumas vezes em alguns lugares por aí, eu tenho a minha teoria mental aí, minha ideia baseada em muito pouca coisa, de que é uma herança do método narrativo do Tezuka, que o Tezuka é o cara, pelo menos creditado, um dos principais, com certeza tinha todo o movimento, mas o Tezuka é o cara acreditado com isso, que realmente conseguiu desenvolver uma narrativa cinematográfica para os quadrinhos, e o mangá dele parece um storyboard de cinema, e ele vai mostrando momento a momento, então você vê o processo do movimento. O Tezuka tem certas páginas que é quase como se ele estivesse fazendo um flipbook. Sabe aquele negócio que você desenha no canto da página e passa as páginas rapidinho pra ver movimento, pra ver animado? Então, é quase como se o Tezuka estivesse fazendo isso. E eu acho que essa preferência estética por mostrar o movimento, por mostrar cada parte do movimento, é que fez com que se desenvolvesse uma parte da narrativa de mangás que são apaixonadas pelo processo. E é por isso que quando você tem um filme de esporte em Hollywood, ele é sobre o conflito, eu já falei disso várias vezes, o conflito do cara com o técnico, o conflito do cara dedicado demais ao esporte e ele não vê mais a família, e drogas e não sei o que. Mas quando você tem um mangá ou um anime de esporte, é sobre a técnica.
Não, ele fez o soco no boxe com um ângulo ligeiramente pra baixo e é por isso que ele escapou. Olha como funciona o Dempsey Roll, não sei o quê. Tem uma paixão pelo processo que é muito comum em qualquer tipo de mangá. E quando você pega o shonen de luta, muito do shonen de luta não é só fazer uma coreografia legal, é explicar como a luta está acontecendo. Muito comum do shonen de luta é você ter uma luta e você ter os caras assistindo a luta de fora de comentarista. Os caras são basicamente comentaristas de luta, os caras são os comentaristas do UFC explicando a técnica dos caras enquanto eles estão lutando e essa luta tá, tipo, decidindo o futuro do universo, sabe? É muito comum em shonen de luta. Eu acho que no caso do Togashi tem tudo isso e mais um pouco. Ele gosta realmente de esmiuçar o processo. Eu tenho um podcast lá da época da Torre Celestial do Hunter x Hunter que eu falo um pouco sobre como é interessante a maneira como ele desenvolve o NEM. E não é nem só a ideia de, tem o emissor, tem não sei o que, o intensificador e os votos, né, os juramentos e tal, as restrições. Não é nem isso. É o fato de que ele constrói a ideia do NEM como um processo, realmente, dentro da pessoa que está usando esse poder. É uma extensão de várias coisas que extrapola para chegar no fato de que eles têm poderzinhos. Então ele não simplesmente fala, todo mundo tem uma energia dentro de si. Sinta essa energia e canalize na forma de uma bolinha de energia. Não, ele explica o processo. E eu acho interessante o quanto ele gosta de regras, o quanto ele gosta de processos e o quanto ele gosta de jogos. E o quanto isso também se relaciona com agora, principalmente, desde o arco da eleição e agora com esse arco da sucessão, o quanto isso se relaciona com política. Os processos políticos de Hunter x Hunter que começam a aflorar nesse ponto, tudo isso se choca, pra mim, pelo menos, com a ideia da aventura, com a ideia desse viver livre. Para pra pensar nisso. Não é interessante? Eu acho isso muito interessante. Porque, no fim das contas, existe um espírito que o Gon começa a entender, que o Kurapika começa a entender a partir do Gon, que o Gon aprende com o Jing, e que você percebe ao longo de todo o mangá, de todos os aliados que a gente foi conhecendo do Jing na leitura do mangá, existe esse espírito, que é o espírito de liberdade, uma coisa até meio One Piece, né? De espírito de liberdade, de explorar o mundo, e explorar o mundo porque sim, explorar o mundo porque é legal explorar o mundo. Então é muita liberdade num mangá obcecado com os comos e porquês. Eu acho isso interessantíssimo. E isso vai ficar cada vez mais intenso agora, porque ele intensifica as duas coisas. Os dois temas principais, ou as duas temáticas principais desse arco da sucessão, que é um prólogo do Continente Negro, que nós não chegamos lá ainda, e vamos ver quando a gente vai chegar. Se Deus quiser, a gente chega lá ou não. As duas temáticas desse arco são esse espírito de aventura e exploração e o jogo político, o intenso jogo político desse arco da sucessão. E é quase como se você precisasse passar por aliás, quase como se é literalmente a trama desse arco, o fato de que você precisa passar por para chegar no outro. E eu acho isso interessantíssimo e fascinante. Se você está aqui ouvindo esse podcast, você está ligado o que está acontecendo nesse momento, mas enfim, a essa altura dá pra gente perceber que o arco da eleição foi um prólogo desse arco. É um arco que começa da morte do Netero e da necessidade de existir um sucessor para ele na Associação Hunter. E aí a gente descobre que existe um filho do Netero, o Beyond Netero. Aparentemente filho. Eu acho que não tá exatamente definido, mas tá semi-definido que é de fato o filho dele. Mas eu acho que fica um tiquinho, um 1% de mistério de será que esse cara tá enrolando a gente? Mas tá bastante definido que é. E que o surgimento dele está condicionado à morte do Netero. Então, tipo, uma coisa é consequência da outra. Isso de fato só está acontecendo agora porque o Netero morreu. E aí ele chega e fala: eu sou o filho do Netero, eu quero aliados, eu estou junto ao reino de Kakin e eu quero explorar o inexplorado continente negro e trazer as maravilhas daquele lugar para cá. Então qualquer pessoa que quiser se aventurar para lá pode vir para cá.
eu aceito todo mundo. Então é uma anarquia do cacete, é um caos do cacete, e ele causa um enorme caos. E ele causa um enorme caos por conta desse foda-se, por conta do espírito de aventura. Vamos todo mundo! Vamos lá! Eu tô aceitando qualquer um! E por conta de ele causar esse caos, os guardiões das regras precisam se colocar no caminho dele para que esse caos não destrua completamente o mundo. Essa releitura foi interessante pra mim, pra eu realmente registrar algumas coisas que eu nunca tinha registrado na cabeça, de por que certas coisas estão acontecendo e por que é tão complexo, e o que é essa política. Eu acho que da primeira vez que eu li eu não tinha registrado comigo, agora eu acho que eu absorvi um pouquinho melhor e tá mais claro na minha cabeça, pelo menos. E tematicamente, né, espiritualmente, como a atmosfera do mangá, esse arco também é uma continuação direta do que a gente estava vendo antes, porque o Jing abriu o mundo. É isso que eu falo no meu último podcast de Hunter x Hunter. O Jing, ele abre o mundo de Hunter x Hunter. Tem uma ideia de algumas pessoas de que o Hunter x Hunter tinha que ter acabado quando o Gon encontra o Jing, e eu postulo aqui que não faz sentido. Não faz sentido o mangá terminar nesse ponto, porque toda a mensagem do Jing é que não acabou. Toda a mensagem do Jing está só começando, o mundo é muito maior do que o que você viu até agora. Por isso que é uma pena o regime de trabalho da Jump, dos mangakás, e a corrida armamentista do capitalismo tardio, e a péssima ética de trabalho japonesa terem completamente destruído a saúde do Togashi, porque num mundo ideal, o arco das Formigas Quimera tinha acabado muito tempo atrás, e a gente não tinha tantos hiatos, e a gente tava tipo, sei lá, já tinha terminado o arco da associação, e a gente tava no continente negro, e a essa altura a gente teria uma, sabe, o Hunter x Hunter seria tão grande quanto o One Piece de quantidade de capítulo e volumes e tudo mais. Não falo nem de repercussão, mas tipo de tamanho da história mesmo. E talvez de repercussão também, mas literalmente eu tô falando de tamanho da história, ele podia ser tão grande quanto o One Piece, e a gente teria a sensação de fato de que tudo que aconteceu até agora foi um prólogo, que a história abre a partir daquele ponto. Só que é tanto tempo, isso tem muito a ver com a nossa sensação de leitura. É tanto tempo de espera pra alguma coisa acontecer por conta da saúde do Togashi, não de preguiça, parem com essa porra, mas por conta de saúde do Togashi, que fica a sensação de que, pô, esse mangá já tá enorme e devia acabar nesse ponto. Além do fato de que o Gon tinha o objetivo de achar o pai e ele achou o pai e parece que acabou a história aí. Mas não. Tudo que aconteceu até agora é só o prólogo. Que, pensa comigo, Naruto é um... Eu tô fazendo, o meu último episódio foi de Naruto. Naruto é um mangá de 74, 72 volumes. Eu estou lendo agora. Meu último podcast foi mais ou menos pelo volume 42. Eu acho que Hunter x Hunter não chegou no volume 42 ainda, ou se chegou, chegou agora no 42. Sabe, tem muita coisa pra acontecer em Hunter x Hunter, e muita coisa interessantíssima pra acontecer em Hunter x Hunter. Então a história abre a partir desse ponto com essa nova filosofia que passa a permear toda a história. E aí você começa a ver que essa filosofia do Jing é muito mais próxima da filosofia do Netero e do que deveria ser a Associação Hunter. E que o Beyond também é uma personificação dessa filosofia. Então todos eles estão muito ligados tematicamente. A partir de agora, isso é Hunter x Hunter. Então é bem legal pra mim. Então a gente já teve um momento em que o Jing abriu a história toda, e aí por conta disso você chega o Beyond e acaba de escancarar. Só que quando você escancara isso, aí é que entram as consequências. E aí que entra o Togashi na história. É quase como se fosse o Togashi brigando com ele mesmo. Sabe? Eu acho isso muito legal. É quase como se o Togashi tivesse, por um lado, querendo fazer o que ele quer. Foda-se, a história é maluca agora, vai acontecer umas doideiras. E, por outro lado, também tem o Togashi falando, não, peraí. Tem muita coisa pra gente conversar até lá. Vamos com calma, veja bem. Sabe? Parou. Esse é os dois lobos dentro do Togashi. E não é só isso, não é só o fato de que o Togashi gosta de fazer desse jeito. É porque eu acho que esse arco pede
uma complexificação desse mundo. E aí ele entrega a complexificação desse mundo. Mais uma vez citando Naruto, é uma comparação covarde, né? Que você tem um mangá escrito por um moleque de 12 anos de idade e uma obra feita por um artista. Tudo é arte, mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Mas eu acabei de falar no meu último podcast do Naruto que Naruto me irrita muito, em muitos aspectos diferentes. Mas um dos aspectos que me irrita muito em Naruto é o fato de que o mundo de Naruto parece importante, parece. Ele diz que o mundo é importante para Naruto, mas não é, porque ele não faz ser. Então, quando você precisa que certas coisas sejam exploradas, elas não são exploradas. Quando o Kishimoto precisa que alguma coisa exista na história, ele introduz naquele ponto e depois deixa pra lá, sabe? Tem um personagem que tem religião, e religião nunca é exatamente importante, mas pra aquele cara é. Então você fica sabendo que existe religião nesse mundo, e que existe a ideia de Deus, e que pessoas são devotas de Deus, de algum Deus, de vários deuses diferentes, porque essa é a religião dele, não de todo mundo, mas isso não é integrado à história e depois é esquecido completamente. Sabe esse tipo de coisa? Hunter x Hunter, eu acho que o Togashi é muito preciso. Como vocês podem perceber, eu sou muito paga-pau do Togashi no geral. Eu acho que o homem é um gênio. E eu acho que ele é muito preciso na narrativa dele. E o que eu quero dizer com isso? É muito parecido com aquela ideia de que no arco final do Yu Yu Hakusho, quando vai ter um torneio das trevas no mundo dos monstros, no mundo do inferno, entre aspas, o Kuwabara não tem nada a ver com isso e, portanto, ele não está no arco. Porque qualquer outra história colocaria o Kuwabara ali, porque ele é popular, ele é um personagem que todo mundo gosta, e ele faz parte do quarteto, então coloca ele lá. Mas não, ele não tem que estar lá, ele não tem nada a ver com isso. Não tem aliança que ele tenha feito com qualquer um, ele é um cara que estava estudando pro vestibular, acabou. Não tem nada além disso. Então ele não participa da história. Ele conta o que é necessário. Boa parte da narrativa de Hunter x Hunter, até quando você pensa dentro dessa ideia metalinguística quase, de que o mundo era muito pequeno e agora ele se abre, a gente passa todo esse tempo até o arco da eleição, até o arco da sucessão e da eleição e tudo mais, a gente passa todo esse tempo com uma visão muito limitada do que é o mundo de Hunter x Hunter. Você não tem direito a um mapa, tipo, quando chega no Chimera Ants, você tem, tipo, o fato de que você tem esse país, que é tipo a NGL, e aí você tem um mapinha, que esse país tá aqui e tudo mais, mas você não tem uma ideia ampla, como o Naruto faz. É por isso que me irrita Naruto. Naruto coloca isso como se fosse importante e não é. Mas como em Hunter x Hunter não era, não estava lá. Não tem um mapa de todo o mundo. Quando você não precisa, não tem. Porque também a visão de mundo do Gon era extremamente limitada. A gente estava vendo essa história pelo ponto de vista do Gon, então o Gon era um personagem que só via o que estava ao redor dele. Então ele conhecia os amigos dele, ele conhecia a casa lá da família do Killua, e aí ele conhecia o lugar que tinha a Torre Celestial, e depois ele teve que ir pra Yorkshire, e é isso, ele tá, tipo, localizado no que ele precisa fazer. Não é importante para o Gon a política ou geopolítica do mundo de Hunter x Hunter. Então a gente não sabe como é. A partir do momento que o mundo se abre, a gente passa a saber como é. E aí a gente vê o mapa das ilhas ali que tem os maiores países ali do V5. Aí você vê o mapa do continente negro que na verdade circunda tudo. Você percebe que aqueles países estão na verdade algumas ilhas dentro de um lago, de certa forma. É interessantíssimo isso, porque é um mapa que automaticamente evoca uma ideia fortíssima, porque quando você para pra pensar no fato de que aquilo é tipo um arquipélago, digamos que ele é o arquipélago ali da Grã-Bretanha, seriam umas 3 Grã-Bretanhas, uma do lado da outra, assim, digamos. E essas 3 Grã-Bretanhas, essas 3 ilhas da Inglaterra, Irlanda e tudo mais, elas estão dentro de um lago e tem uma costa que circunda todo aquele continente, aquele arquipélago. Isso pressupõe que o planeta é absurdo de gigante. Não é? É absurdo, é enorme. Talvez. Ou então o mapa não faz o menor sentido, o que também é muito legal. Eu gosto do fato de que o mapa talvez não faça o menor sentido e que ele não vai se preocupar com essa parte. Ele vai se preocupar com todas as consequências pro funcionamento dessa viagem, porque o cara não fez um anúncio num fórum, ou então o cara não juntou 4 pessoas, colocou num navio e foi. Não,
ele fez uma declaração tão grandiosa que ela de fato mexe com a política daquele mundo. E também tem o fato de que tem as calamidades. Então você tem o fato de que tem as calamidades, se você trouxer essas calamidades, tipo, se for uma viagem irresponsável e as calamidades voltarem, elas podem se tornar uma ameaça que vai necessitar de uma intervenção militar, e se vai gerar uma intervenção militar, você precisa da aprovação da ONU desse lugar, que é o V5, né? Então, para fazer com que isso aconteça, você precisa, sei lá, criar mecanismos para que deixe pessoas em segurança em algum lugar, para a viagem não ser tão completamente irresponsável. Então, você tem essa dificuldade que foi criada pela completa irresponsabilidade do Beyond, essa responsabilidade trazida à tona por conta desse espírito aventureiro. Então, você precisa explicar essa parte, você precisa depois disso explicar por que o tal do novo reino, não é novo, mas enfim, novo pra gente na leitura, de Kakin tá fazendo isso, porque Kakin está fazendo isso por conta da ideia de que eles querem ter relevância política e histórica. Então, se a gente vai explorar, ou talvez colonizar, ou talvez trazer os tesouros do continente negro, né, que tem a planta que cura qualquer doença e tudo mais, se você vai trazer essas coisas pra cá, Kakin quer ser o reino que faz isso, ou o país que faz isso, mas é um reino, né? Então, ele quer ser o país que faz isso, então quer fazer parte de um grande momento histórico, só que Kakin tem muito cara, tipo, é um reino com um jeitão todo escuso de ser, então tem toda a política interna para que isso aconteça antes de mais nada, então isso precisa ser explicado, e você precisa explicar a motivação de cada personagem que vai entrar naquele navio. Porque, quando você para pra pensar, o arco da eleição foi um prólogo do arco do Continente Negro. Mas todo o mangá é um prólogo desse arco do Continente Negro. E aí, boa parte do elenco de personagens recorrentes de Hunter x Hunter vai entrar naquele navio. Então tudo que a gente viu até agora vai culminar no mesmo lugar, com todo mundo fechado no mesmo espaço. Só que você não pode só colocar os personagens lá. Lógico que é divertido você colocar os personagens lá e ver o que acontece. Virar o White Lotus do shonen de luta. Você coloca um monte de gente esquisita no espaço fechado e vê merda acontecer. Eu acho que é divertido você ver isso acontecer. Só que o Togashi sendo o Togashi, obcecado por processos de justificativas e comos e porquês, ele não vai meter um monte de personagem no mesmo espaço e falar, bom, é isso, cada um tá aí por causa disso. Não. Ele precisa explicar minuciosamente os processos e as motivações para cada um estar lá. E isso envolve o Kurapika, isso envolve a Associação Hunter, isso envolve aqueles aliados que o Kurapika chama pra lá, isso envolve o Hisoka e o Crollo e a Genei Ryodan, isso envolve um monte, só não envolve o Gon e o Killua, aparentemente. Eu acho que os outros estão lá, né? O 9 e o... Ai, meu Deus, eu sempre esqueço o nome do cara do cachimbo. Mas o cara do cachimbo e o cara dos portais, eu lembro de serem mencionados e tal. Então, todo mundo que importa nessa história vai estar lá e você precisa explicar o porquê. Por exemplo, pense sobre isso. Pense sobre o fato de que o Hisoka, um personagem importantíssimo para Hunter x Hunter, não participa do arco do Chimera Ants. E ele não participa por um motivo que é um porquê sim, num mangá muito bem justificado, mas sendo o Hisoka, o porquê sim do Hisoka faz muito sentido. Que é, ele não ficou sabendo. Até por conta do fato de que tudo do Chimera Ants foi feito em segredo, né? Espirrou pra fora do mundo, mas boa parte do processo pra história começar a funcionar aconteceu em segredo. E o Hisoka não se relaciona, ele não é chamado pra missões da Associação Hunter, ele não é esse cara. E aí depois, no comecinho desse arco, que o Hisoka reaparece... Aliás, não, acho que foi no arco da eleição. O Illumi fala pra ele do negócio que aconteceu, das quimeras e tudo mais, e ele fica puto, porque ele não ficou sabendo e ele queria lutar com esses caras fortes, né? Então, o Hisoka, às vezes, não fica sabendo dos bagulho, porque ele tem outras coisas que ele tá fazendo por aí, as coisas escusas dele, as coisas esquisitas que ele faz. E aí você precisa justificar por que a porra do Hisoka vai participar desse arco. Tá certo que ele pode ter visto na televisão e tal, mas tem mais do que isso. Então ele realmente emaranha a história de um jeito, ele amarra a história de um jeito pra que faça sentido todo mundo culminar naquele lugar. É muito legal. Inclusive considerando que é uma ideia muito merda. Tem muito diálogo expositivo nesse momento. E todos os diálogos expositivos chegam à conclusão de que a ideia de ir no Continente Negro é uma ideia muito merda.
Então você precisa explicar por que tanta gente se meteu num navio. E aí você explica que a ameaça na imprensa foi muito diminuída no discurso da imprensa para falar só das possibilidades infinitas, das grandes maravilhas que podem ser encontradas lá e tudo mais. Então a imprensa foi provavelmente manipulada e foi conivente. Boa parte dos perigos não foram passados para o público. As promessas de Kakin e do Beyond, e o fato do Beyond também ser um líder carismático, assim como o Netero, assim como o Jing, e assim como, de certa forma, o Gon, e todos esses têm uma coisa esquisita e sombria dentro deles, principalmente o Gon. Então todos eles são líderes carismáticos com alguma faceta que não fica muito clara pra quem tá de fora. São personagens muito interessantes e são espelhos um do outro, né? Mas as promessas tanto de Kakin quanto do Beyond são muito grandiosas, então um monte de gente vai querer se envolver. E também o fato de que todo mundo vai se envolver, mas ninguém vai chegar lá, né? Então todo o plano da Associação Hunter com o V5, de deixar os caras numa ilha e depois partir pra frente com a exploração de verdade e dizer pras pessoas, não, a gente chegou sim no continente negro, olha que legal esse lugar. A gente chegou, não é aqui sim, mas é uma ilha qualquer que vai ser povoada por um pessoal aí que... E vai ser uma merda. Os caras criaram o Fire Festival, é isso que eles fizeram. Então, eles querem ir pra, sei lá, pro Sete Além, mas aí eles vão deixar um pessoal rico no Fire Festival, e aí eles vão pro Sete Além morrer. É basicamente essa a história desse arco. E aí precisa ser justificado por que isso acontece. O grande problema é que, por conta de tudo ser muito novo, porque é o que acontece em Hunter x Hunter o tempo todo, todo arco é quase um reset da história, apesar de tudo estar muito integrado, mas quase parece um reset. Então você precisa de muito diálogo expositivo. Nunca precisou-se tanto de diálogo expositivo em Hunter x Hunter como nesse arco. E de fato, em alguns momentos fica um pouco complicado. Principalmente quando esse diálogo expositivo tá acontecendo com os personagens com completamente nenhum carisma, sabe? Com absolutamente nenhum carisma. Porque, às vezes, o diálogo expositivo tá sendo transmitido pra gente através do Jing, através da Tidal, através do Pariston. O Pariston não expõe nada pra ninguém, né? Mas, enfim, através do Mizaiston. Esses personagens que a gente já conhece e tal. Tipo, eu tenho as minhas reservas com boa parte do Zodíaco. O Mizaiston, por exemplo, é um nada de personagem pra mim. Mas pelo menos eu conheço ele. Mas também chega um pessoal, tipo, tem um personagem que é o cara do, sei lá, da ONU, alguma coisa assim, eu não sei exatamente se ele é do governo, de algum governo, de uma organização independente, mas ele é o cara que fica ouvindo as exposições de o que é o continente negro, quais são as calamidades, quais foram os tesouros encontrados, por que isso é um problema de ter acontecido antes, e mostra aquele lugar com os caras retorcidos e tudo mais, e é muita exposição. Eles dão umas palestrinhas, tipo, esse cara dá uma palestrinha, que é, se eu não me engano, é o cara que cria o plano de colocar o pessoal na ilha, então ele faz, de fato, uma apresentação de PowerPoint, a gente tem que ler toda a apresentação de PowerPoint do cara, então isso é um bagulho que fica pesado. Fica, de fato, uma leitura muito pesada. E fica ainda mais complicado quando ela é transmitida pra gente através de personagens que não são personagens, como esse cara, ou como, por exemplo, o Mizaiston, que é só um cara que tem uma fantasia legal, mas tanto faz, como pessoa. Então, de fato, é um pouco complicado. Pelo menos, o que está sendo exposto, ou seja, não o como está sendo exposto, mas o que está sendo exposto, é muito da hora. É muito da hora. Eu sou absolutamente fascinado pelas calamidades. E eu sou fascinado pelas calamidades porque eles são umas coisas esquisitas. Eles não são, tipo, tem monstros, então tem um dragão, e o dragão é gigante, ele cospe fogo. Não! É tipo um bichinho que a gente nunca viu exatamente e que ele controla a pessoa pelo cérebro e a pessoa encolhe e ela fica, tipo, passa a ser uma fonte de energia pra esse bichinho e vira quase como se fosse um feto que não tá vivo nem morto. O cara que é acho que é um cara feito de planta, e ele tem uma cabeça que é uma esfera, até onde eu entendo é uma esfera de planta, e ele tá dentro de um labirinto, e é só isso, sabe? São umas coisas esquisitas. A doença estranha que faz a pessoa nunca mais morrer,
Então o Togashi ele escolhe fazer umas calamidades que realmente são umas coisas que dão um certo medo e fascínio, sabe? Que não é só um monstro grande, quando eles enfrentarem eles vão ter que lutar contra um monstro grande. Não, é uma coisa que, tipo, como é que você vai lutar contra essa doença? Se você, sei lá, vê onde tem e não vai. E aí você não pega essa doença. Com sorte você não pega essa doença. E tem um cara que tá vivo, sei lá, 200 anos e devia já tá morto já, mas ele tem essa vida esquisita e tal. E aí você tem as conexões com outras coisas que a gente já viu. A ideia de que provavelmente as formigas quimera vieram, porque elas começam o arco vindo, né? Até isso é uma conexão, uma ponte de um arco pro outro. A rainha chega pelo mar, quase morta, na costa de um certo país. Então provavelmente ela veio do continente negro, né? Então existe a ideia de que as formigas quimera são uma calamidade, e são uma calamidade numa escala muito menor do que as outras 5 que eles descobriram até agora. Ou então o fato de que provavelmente a Nânica dentro da Aluka é uma calamidade. Porque vários dos corpos distorcidos que eles acharam, e eles acharam nos continentes conhecidos, né, nos países conhecidos, tipo, é igual ao que eles acharam lá, mas eles acharam aqui. Então como chegou aqui? Mas é o mesmo tipo de coisa que a Nânica faz, de espremer ou de torcer e tal. Então talvez a Nânica seja uma calamidade que tá em simbiose com a Aluka. Então são ideias fascinantes, assim. E é foda, é incrível, é foda. Porque realmente é um bagulho que o Togashi fez, jogou no ar, e a gente quer que a história continue. E quer que chegue lá. Porque os conceitos são fascinantes. Então a gente já vai estar condicionado a estar interessado no bagulho. É muito foda como narrativa, sabe? Eu curto muito isso. Apesar das paredes de texto, que de fato existem. Esse arco até gera uns momentos que, tipo, em alguns momentos a exposição é necessária e feita do jeito que, tipo, é inevitável, é só chato de ler, mas é inevitável, como, por exemplo, nesses caras do governo, mas, tipo, de fato eles estão tendo reuniões, né? Pra tomar decisões. Então você vê a reunião. Então a exposição é feita através de uma coisa que faz sentido. Mas, por exemplo, tem um discurso nesse trecho que eu vou falar agora que eu realmente acho ruim. É uma cena ruim pra mim. Que é quando o Kurapika, me adiantando um pouco, mas é quando o Kurapika faz o estudo dele de quem ele vai se tornar, que eles têm que aceitar os convites de guarda-costa às cegas, como uma das regras da sucessão lá do rei de Kakin. E ele estuda de uma certa maneira quem pode ser o príncipe mais próximo do cara que ele quer matar, que tem todos os olhos que ele tá atrás, né? Que um cara comprou, um desses príncipes comprou todos os olhos lá do clã dele. Então e esse cara não vai querer guarda-costas, então ele precisa virar guarda-costas de um príncipe que seja próximo desse cara, pra ter acesso a esse cara. E no fim, foi um dos príncipes, que é na verdade uma das esposas do cara, que tem um príncipe que é um bebê, que fez um anúncio de propósito pra parecer um dos príncipes próximos ao cara, porque ela precisa de proteção. E ela nunca conseguiria proteção de outra forma. Todo esse processo faz muito sentido, todo esse processo é muito interessante. Só que o Kurapika chega, e assim que ele abre a porta e vê essa mulher, que é a 8, a Rainha 8, pela primeira vez. Não, o príncipe é o 8, né? Eu não lembro agora. Ih, agora eu confundi. Mas enfim, a rainha que tem o príncipezinho. E essa mulher, assim que ela vê pela primeira vez, ela começa a explicar todo o processo dela. Fala, ah, você queria esse cara, né? Na verdade eu fiz isso por causa disso, disso, daquilo, porque eu sabia que não sei o que lá, e por isso eu tinha que fazer enganar não sei o que, mas você pegou esse anúncio, então eu sei que você pegou esse anúncio porque você é muito capacitado e tal, porque eu precisava de alguém motivado. Pá! Acabou de ver o cara, primeira vez. Essa é uma cena ruim. Essa é uma cena que é hiper expositiva de um jeito que não é interessante como leitura e nem tem a desculpa de fazer sentido diegético dentro da história. Fazer sentido, tipo, aqui nem a cena das reuniões. Essas reuniões de fato existem e precisam acontecer. Então a gente tá vendo a exposição através de uma reunião que faz sentido existir. Não tem nem essa desculpa. Essa é uma cena ruim. Que acaba acontecendo porque precisa de muita coisa a ser explicada. E é muito complexo tudo que o Togashi está fazendo. E aí algumas vezes ele vai espirrar o taco, né? Algumas vezes vai escapar e não vai ficar da hora. Não tem jeito. Essa releitura desse trecho, pelo menos me trouxe uma coisa muito interessante, que foi entender... E eu realmente tive que fazer um esforço, porque eu sou burrinho, eu sou meio limitado. Eu não sou como vocês, nobres bacharéis, que têm ensino superior. Eu parei a escola na 3ª série. Eu não entendia direito
antigamente a motivação de alguns personagens. E tem certas coisas que eu nunca tinha registrado, como eu tinha falado. Como, por exemplo, eu tinha completamente esquecido o fato de que o Kurapika vira um dos Zodíacos, né? Porque falta 2. E eles colocam o Leório e o Kurapika, porque o Jing e o Pariston foram embora. E o Kurapika é um Zodíaco, da Associação do Zodíaco. E não só isso, depois que eu comecei a ler isso, eu pensei, mas meu caralho de asa, eu lembro muito mais da parte dentro do navio, da minha última vez que eu li, do que pré-navio da baleia, né? Eu lembro muito mais da parte baleia do que da parte pré-baleia. Por que então? Porque eu não lembrava que ele fazia parte do Zodíaco, mas ele praticamente não entra em contato nenhuma vez na parte que eu lembrava. E de fato faz sentido, que eles entram juntos no navio e depois chega o Mizaiston e fala, então, tá uma bosta, a organização de Kakin é uma merda, tá rolando crime adoidado, a gente tem muita coisa pra fazer, eu não vou conseguir manter contato com você. Agora você tá sozinho. E aí o Kurapika vai fazer os bagulho que ele tem que fazer sozinho. Então, de fato, até isso tinha explicação. Eu tinha completamente esquecido disso, sabe? Que ele tinha feito parte do Zodíaco e tudo mais. E aí tem uns personagens que eu tenho muita dificuldade de entender. Os 2 principais personagens que eu tenho muita dificuldade de entender são o Jing e o Pariston. É inevitável. O Pariston, pra mim, é um grande mistério na minha cabeça, porque tem muita coisa que é falada no mangá, do jeito que o Pariston age e pensa. E eu sempre leio e falo, mas se ele tá falando, talvez não seja isso. Esses são os momentos que bate a minha síndrome de impostor muito forte. Que eu penso, tá, peraí. Ele está dizendo que ele age, ele faz as coisas que ele faz porque ele gosta de ser odiado. Os momentos de maior felicidade dele são os momentos onde ele tá sentindo o ódio de outra pessoa. É um sentimento como se ele estivesse sentindo amor quando alguém tá odiando ele. Uma maneira distorcida de pensar e sentir o mundo. Isso é mais ou menos ele explicando e outros personagens falando disso dele e tudo mais. E aí eu penso, se eu entendi, deve ser mais complexo do que isso. Porque não é possível que eu, um burro, tenha entendido essa explicação. Então não deve ser só isso. Aí eu li, reli, eu acho que é bem próximo disso, né? Ele faz o que faz porque ele gosta do tumulto, gosta do caos, e é por isso, por exemplo, que ele curtia a relação com o Netero, porque o Netero precisava desse conflito, porque o Netero também é maluco. Então essa é uma história... Hunter x Hunter, quando você para pra pensar nos personagens principais dessa história, e a partir de agora o Jing é um personagem principal da história, o Pariston é um antagonista principal da história, o Beyond é um grande movedor da trama da história, e aí você tinha o Netero, você tem o Gon, e agora o Kurapika como protagonista desse arco. Hunter x Hunter é uma história sobre gente maluca, né? É muito sobre gente maluca. O Pariston é maluco. O Netero também era maluco. E o Netero precisava de um maluco com ele. Muita gente era devota do Netero lá no Zodíaco. Ele precisava de um cara que não era devoto dele, porque senão as coisas ficavam fáceis. O Netero é como se ele estivesse jogando Pokémon e o Pariston é o Nuzlocke dele, porque é tudo meio fácil. Então ele criou uma dificuldade artificial pra ele. Não, agora eu tenho que pegar só o primeiro Pokémon da rota e se morrer, morreu. E aí se todo mundo morreu, eu resetei a história. Porque Pokémon é um jogo de idiotas e eu quero um jogo mais difícil. Ele podia só jogar outro jogo, né? Mas eu, como jogador de Pokémon, eu entendo perfeitamente. E aí você tem o Jing, e a maneira como ele age também sempre foi muito esquisita pra mim. E eu cheguei à conclusão de que o Jing ele tem 2 coisas principais. Uma é que, mais uma vez, o Gon, o Jing, o Netero e o Beyond são muito próximos. São 2 duplas de pai e filho, e essas 2 duplas de pai e filho são a essência de Hunter x Hunter nesse momento. E essa essência de Hunter x Hunter é o explorar, é o viver, tem uma escolha de termos nesse trecho que é encarar os riscos para trazer esperança. E Hunter x Hunter, até na maneira como as lutas acontecem, Hunter x Hunter é muito sobre avaliar risco. É muito sobre avaliar o próximo passo. Tipo, o que eu vou fazer agora, pra depois o outro vai fazer, não sei o quê. E o espírito desse quarteto de personagens é se jogar no risco pra talvez trazer uma esperança de volta. E toda a vida do Jing foi pra isso. Toda a vida do Jing foi movimentar pessoas pra que ele consiga
explorar o mundo, explorar além do mundo e tudo mais. Então ele tem essa motivação, e é por isso que ele, de certa forma, se identifica com o Beyond, ele vai atrás do grupo do Beyond, por um lado, por um motivo muito sincero. Então é isso que eu entendi, é um motivo sincero dele. O outro motivo dele é impedir o Pariston, porque o Pariston tem todas as outras ferramentas dele, ele tem um monte de Chimera Ant que ele mantém sob o controle dele, que ele podia soltar e tudo mais. Então o Pariston tem muita merda que ele pode fazer, então ele vai estar lá tipo, não, eu vou ficar junto do meu maior inimigo, eu preciso olhar esse cara de perto e eu vou fuder esse cara. É um Tom e Jerry, assim, literalmente, a motivação do Jing é, eu vou fuder esse cara. Esse cara é um arrombado e eu vou fuder esse maluco, porque senão ele vai fazer merda. E é isso. Só que é apresentado de uma maneira tão esquisita que eu tinha muita dificuldade de entender, assim. Agora eu acho que eu entendi dessa forma. Acho que isso faz sentido. E é muito legal você ver o Jing formando mais um grupo, né? Essa filosofia dele, ele chega e ele conquista todo mundo. Todo mundo que era sob o Beyond, agora tá sob o braço dele. Ele é o número 2, ele tá abaixo do Beyond, ele se colocou abaixo do Beyond, mas ele falou, não, agora eu sou o 2. O Pariston não é mais o 2. É muito legal. O Jing, ele é um babaquinha, mas ele é um babaquinha muito divertido. Então ele realmente chega e fala, então, oi, tudo bom? Eu sou o chefe de vocês, o chefe de vocês tá preso, ele não aprovou nada disso, mas é isso que eu tô fazendo agora. Quando ele voltar, a gente vê isso aí. Esse maluco aqui, ele é um babaca, ele vai fazer merda, ele não é mais o número 2, eu tô no lugar dele, é isso. Eu pago o dinheiro pra vocês. E aí vocês agora são meus subordinados, beleza? E ele conquista as pessoas, né? É muito legal. É um personagem que, com essa nova leitura, me conquistou demais. Assim. Antes eu não via nada no Jing, agora me conquistou demais. E eu acho que, nesse trecho, em especial, o Togashi tá desenhando o Jing muito com a cara do Yusuke. Tá extremamente Yusuke. Muita gente falava pra mim que o Jing é desenhado como o Yusuke, mas eu acho que tem alguns desenhos que ele não é, principalmente quando ele aparece pela primeira vez no arco da eleição. Ele não me passa Yusuke. Nesse arco ele tá fazendo o olho do Yusuke e a cara do Yusuke. E aí conquistou porque eu adoro o Yusuke. O Yusuke é muito da hora. Então vou fazer o quê? São dois canalhas. E aí eu gosto desses dois canalhas. Eu queria até fazer um parêntese, uma parte sobre o fato de que é uma pena o Gon não estar nesse arco. O Killua também. Faz sentido eles não estarem. Até porque o Gon não tá com Nen. Ele não tá conseguindo sentir o Nen dele. Não tá conseguindo usar Nen. Então ele vai ter que arranjar uma maneira de usar Nen. E ele não arranjou ainda. Mas seria muito interessante ele tá, tematicamente, mais uma vez. Porque agora ele descobriu uma nova fase da vida dele. Talvez ele se envolva com isso depois. Talvez ele chegue por outros meios. Talvez tenha... Se tudo der certo, se o Togashi conseguir e tudo mais. Mas talvez exista um arco em algum momento que é basicamente o arco de como o Gon foi parar lá. Talvez isso aconteça. Mas ele não tá lá. Mas... eu tinha, mais uma vez, completamente esquecido duas coisas sobre o Gon e família. A primeira é que tem um diálogo do Gon com a Mito. E esse diálogo é muito fascinante. Eu tô falando a palavra fascinante e interessante diversas vezes. Eu preciso de um dicionário. Eu preciso de sinônimos.com.br. Conhece esse site? Pô, esse site me ajuda demais. Recomendo, sinônimos.com.br. Preciso consultar o site para ver outra palavra que não... fascinante. Mas tem esse diálogo onde ele fala sobre o Jing. E ele fala do fato de que ele entendeu que tinha uma distinção. E ele não estava atrás do pai dele. Não é que a missão dele, a motivação de vida do Gon era encontrar o próprio pai. É que encontrar o Jing era um objetivo. E é uma distinção, é até difícil de você fazer a frase, sabe? Não é que, tipo, ele tinha um desejo de encontrar a família dele, se reunir com a família. Não! Ele tinha definido pra si mesmo que o Jing, essa entidade, era o ponto final. Então ele tava tentando arranjar maneiras de chegar nesse ponto. E ele conseguiu arranjar uma maneira e ele alcançou esse objetivo. É uma coisa quase um videogame, assim. É emocionalmente diferente, sabe? Ele tem uma separação emocional da ideia do objetivo dele, da ideia do pai dele como pai, como família, como a pessoa que me criou, até porque ele nunca criou e tal. Até tem aquela parte que ele não tem interesse na mãe, né?
Lá quando ele tá vendo a fitinha pro Grid Island e tudo mais, e tem supostamente uma mensagem da mãe dele e ele não quer ouvir. E aí tem as teorias de que, na verdade, o, o Jin engravidou dele mesmo com uma carta e os cacete a quatro. Mas não é que ele sente falta de uma família, porque a Mito já é a família dele. Então ele não é tipo... É até interessante, não é que ele não quer saber da mãe. Ele tem uma mãe, que é a Mito. Ele tem uma família. Ele não é carente, ele não é órfão. Ele não precisa de mais amor. Ele não se sente abandonado. É só um objetivo que ele colocou pra si mesmo. E ele chegou ao final desse objetivo. E eu acho isso, mais uma vez, muito da hora. Fascinante e interessantíssimo. A outra coisa é que, mais uma vez, coisas que eu li em algum ponto, sei lá, 7, 8 anos atrás, e eu apaguei por completo da minha cabeça. Que é o fato de que tem uma espécie de D, sabe, o destino dos D do One Piece, no Hunter x Hunter. Existe um livro que descreve a costa do continente negro que circunda esse arquipélago do V5 V6. Esse livro tem 2 volumes, a metade leste e a metade oeste. Só uma dessas metades foi encontrada. O Jing especula que, na verdade, esse é um livro de 200 anos atrás, que, na verdade, ou realmente destruiu-se pelo caminho, perdeu-se e tudo mais, ou então o livro ainda está sendo escrito. E ele está sendo escrito por Don Freaks. Don Freaks sendo... A história nunca fala, que ele nunca fala, é o meu tataravô, é o meu pai, nunca fala isso, né? Ele só fala Don Freaks, joga essa bomba, nunca mais menciona, até onde eu entendo. Então existe um antepassado da família Freaks. E eu acho que eu vou ter que evocar de novo os melhores defeitos de Hunter x Hunter. Porque tantas vezes os caras fazem isso. O Togashi já fez isso de um jeito que me irritou. Quando o Yusuke era o descendente de um grande rei do Makai. Acho bobo. Quando o Naruto é basicamente o descendente de um deus. Quando o Ichigo é a amálgama de todas as formas de vida de Bleach. E por isso ele é predestinado a seja lá o que for, tudo o que for possível, né, a ser o grande deus dos mangás, aleluia, amém, Osana nas alturas. Toda vez que os caras fazem isso, me irrita muito. Até as coisas pequenas, eu sempre dou esse exemplo do quanto me irrita o fato de que no Tokyo Ghoul, o Kaneki ser, tipo, né, atingido por aquelas vigas e tudo mais, e atacado pela... Como é que é o nome? Eu esqueci o nome da... Rise, eu acho. Não foi por acaso. Era parte de um experimento. Os caras fizeram de propósito pra poder experimentar com o corpo dele e tal. E é por isso que ele se tornou Ghoul. Às vezes o acaso é muito mais interessante. Eu já não gosto muito do Gon ser filho de um cara do Zodíaco. Já não gosto muito. A revelação do Don Freaks não me incomoda tanto assim. Eu acho que o Don Freaks ser um cara que é simplesmente um maluco, que é um explorador que tá escrevendo um livro sobre o continente negro, e não um grande herói, alguma coisa assim, uma coisa muito grandiosa, não é uma coisa tão grandiosa, é uma coisa só que se conecta com o tema que tá sendo trabalhado agora. É menos uma predestinação mágica e mais algo tipo, é de família. A família é uma família de doidinho que sai por aí, sabe? Antes era o Don Freaks, aí tem o Jin e agora tem o Gon, eles são assim. Então, me incomoda menos do que a média de quando tem um retcon em anime, mangá, quadrinho de herói, qualquer que seja a coisa aí, e o retcon mostra que, na verdade, o nosso herói sempre esteve envolvido com alguma coisa. Don Freaks me incomoda menos do que isso. Mas, enfim, não temos o Gon nesse arco. O Gon é o personagem principal de Hunter x Hunter, mas não é o principal deste arco. O personagem principal deste arco é o Kurapika. E foi muito interessante reler mais uma vez, porque agora eu entendo um pouco mais de por que o Kurapika está nesse trecho da história. E eu vou insistir no que eu vinha falando até agora. O tema dessa parte de Hunter x Hunter é o mundo que se abriu, é o senso de aventura, é o formar laços, formar companheiros, formar um grande grupo pra gente descobrir o mundo, desbravar o mundo e tudo mais. É muito foda o Kurapika ser o protagonista desse arco. Porque ele é o completo oposto de tudo isso. Ele é um cara que precisa aprender essa lição. A última coisa que acontece lá no arco da eleição, depois do Gon conhecer o Jin e tudo mais,
e tem aquela montagem, tem um capítulo inteiro sem falas e tudo mais, e você vê que todo esse capítulo com falas é o Gon falando com cada uma dessas pessoas que ele conheceu no caminho, falando se despedindo do Killua, falando com o cara do cachimbo, com a reencarnação do Kaito e tudo mais. Então é todo esse caminho, essas pessoas que ele formou. E aí você tem o Kurapika, no final do capítulo, sozinho. E o Kurapika, ele se tornou uma pessoa muito negativa. Porque ele se perdeu no personagem, né? Basicamente. Ele se perdeu na escuridão da própria jornada. Ele não tem nada do que o Gon e o Killua formaram. E ele não entende que ele precisa disso ainda. E ele fala no começo desse arco, tipo, eu não tenho um lar, eu não tenho pra onde voltar. Eu não tenho, tipo, companheiros, tipo, todo o clã dele, porque é assim que ele se sente, por mais que ele tenha formado amigos, aliados e tudo mais, tem a Melody e tal, além do Leório, ele não encontrou, ele é um Killua que não entendeu que encontrou o Gon. Porque o Killua entende que ele encontrou o Gon e ele pode sair dessa escuridão. O Kurapika encontrou o próprio Gon, e o Leório, e o Killua, e a Melody, e ele não entende que ele agora tem uma tribo própria. Ele só sente que ele não tem mais a tribo dele. Os Kurta, né? É assim? Kuruta? Kurta? Alguma coisa assim. Ele sente que ele não tem. E ele se perde nesse negócio. E esse é um arco sobre se jogar no mundo. E até ver a beleza do horrível, digamos assim. E o Kurapika vai ter que passar por isso. Mas além de tudo, de certa forma, tipo, obviamente que tudo é muito justificado, né? É compreensível a sede de vingança do Kurapika e tudo mais, mas o arco do Kurapika e o objetivo do Kurapika é egoísta. É uma vingança muito pessoal. A tribo não existe mais. Ele reaver os olhos não tem nenhum ganho prático pra tribo dele. Porque não existe mais a tribo dele. É uma satisfação pessoal pra ele. Que nem é uma satisfação. É uma obsessão, né? Mas é uma coisa que é só pra ele. É egoísta. E assim, esse arco todo tem um aspecto meio Game of Thrones, meio Canção de Gelo e Fogo, de certa forma, porque parte da Canção de Gelo e Fogo é toda a intriga política, assim como tem aqui, uma intriga política muito complexa, que a gente não vai entrar nesse episódio, e essa intriga política tá acontecendo enquanto, na verdade, tem coisas muito maiores e mais graves num outro lugar, pra cima, pra baixo, pros lados. Então, em Canção de Gelo e Fogo, basicamente toda a briga sucessória e as guerras dos tronos e tudo mais, tem os White Walkers, tem o pessoal lá, os Whites e tudo mais, e eles vão destruir o mundo. É muito mais importante do que tudo que eles estão fazendo lá pra baixo, lá em King's Landing e tudo mais. De certa forma é assim também. Os caras estão ali naquela briguinha sucessória, mas tipo, depois disso os caras vão explorar um bagulho que pode trazer uma calamidade e acabar com tudo automaticamente. É uma jornada com consequências muito maiores do que a briga sucessória. Então tem essa questão de escala dos problemas. E eu acho que o próprio Kurapika passa um pouco por isso. Porque o Kurapika tem uma coisa muito particular dele e ele vai se meter em algo muito maior. E esse algo muito maior sobrepuja o arco dele, a busca dele. Pelo menos de memória, é lógico que ele vê o cara de vez em quando, eu acho, durante o arco, Sidenreich, será qual é o nome do maluco lá? O cara que parece um Jesus. Tem momentos em que ele lembra que ele tá lá pelos olhos e tal, mas na maior parte do tempo ele tá completamente imerso em solucionar um problema que ele se meteu. Então ele acaba fazendo parte de algo muito maior do que o que ele queria fazer. Fora que ele sendo um cara que tá muito imerso nele mesmo, que ele aciona aliados, mas ele não se permite ter amigos, o Leório quer muito ser amigo de verdade dele, ele não permite o Leório entrar no coração dele. Olha aí, mais um pouco de BL pra vocês. Ele se mete num bagulho que ele vai ter que basicamente fazer uma missão altruísta. Porque aí ele vai ter que proteger aquela rainha, uma das esposas concubinas rainhas do rei lá de Kakin, e o filho, que é um bebê. E que eles são indefesos, eles não têm ferramentas, eles não têm influência, dinheiro, exércitos. Ele vai ter que ajudar porque ele vai ter que ajudar, porque ele percebe que uma pessoa precisa de ajuda. Acima da busca dele pelos olhos da tribo dele, da vingança e tudo mais.
Então talvez o arco do Kurapika a partir de agora seja sobrepujar esse desejo de vingança e perceber que muitas coisas são muito maiores do que isso. Então entender o Kurapika foi um passo muito legal pra mim. Eu acabei de ser apropriadamente corrigido pela Ana, que eu tô falando tribo várias vezes, e tribo não é um termo utilizado mais, é um termo considerado, inclusive, preconceituoso por populações indígenas. Os curtas são basicamente uma população indígena. É melhor falar povo do que tribo. Mas eu falei tribo várias vezes, porque não estava ligado disso. Peço desculpas por ter utilizado. Vocês vão, a partir de agora, ouvir esse termo várias vezes sendo falado aqui. Ela só me corrigiu depois, enfim. Peço desculpas. Mas a gente para por aqui. A gente para antes do navio, ou exatamente no momento que o navio zarpa. Porém, antes disso, nós temos mais alguns personagens pra comentar, e o comentário vai ser breve. Eu realmente não tenho muito pra comentar, apesar de ter um significado muito grande na minha vida. A luta do Hisoka com o Crollo. Eu reli pela primeira vez agora, fazia muito tempo que eu não lia a luta do Hisoka contra o Crollo. Continua sendo uma luta que eu não gosto. Não gosto dessa parte. Por começo de conversa, o Crollo tá horrível nessa luta. Já repararam nisso? O Crollo tá muito mal desenhado nessa luta. Eu lembro de ver imagens do que eu suponho que seja o futuro, que eu não li ainda, arco do flashback da Genei Ryodan. Então, nessas partes desenhadas depois disso que eu tô falando, da luta do Hisoka, o desenho do Crollo já me pareceu muito melhor. Ele tá bonito de novo. E o Crollo é um cara foi desenhado pra ser bonito. Ele é bonitão. A gente tem uma figure do Crollo aqui, numa estante aqui em casa, porque a Ana gosta do Crollo. A Ana é fã do Crollo. E é um cara bonito, é uma figura bonita. E nessa luta ele tá horroroso, né? O nariz dele tá esquisitíssimo. Tô num podcast, vocês não estão vendo, mas essa é a figura do Crollo que a gente tem. Da luta contra o Silva e o vô do Killua, né? Do hacking e tudo mais. E por que eu falo que essa... Pode pegar, amor. Muito obrigado. Por que eu falo que é significativo pra gente? Porque a primeira conversa minha com a minha agora esposa foi por causa dessa luta. Que a gente fez a live no VideoQuest. E eu tava fazendo a live comentando essa luta e eu tava falando que eu não tava gostando. E ela me mandou uma mensagem no Facebook. Foi assim que ela iniciou as conversas comigo, porque aparentemente ela já ia com a minha cara, né? E essa foi a maneira de ela puxar assunto. Ela falou, nossa, vocês metendo pau na luta, e eu achei ela tão legal. E foi ela que iniciou a conversa, e hoje estamos o quê? Casados e juntos há 9 anos. Essa luta significa muito pra mim. Infelizmente, eu continuo achando essa luta muito ruim. É da hora a consequência, ok? É da hora a consequência. O fato de que a gente vê essa luta pelo ponto de vista do Hisoka. A gente nunca tinha visto nada pelo ponto de vista do Hisoka. Agora a gente coloca o Hisoka na narrativa daquela cena. O Hisoka é o underdog. É o nosso ponto de vista. O antagonista é o Crollo, é o inimigo. E o Hisoka é o herói nessa micronarrativa. Isso é bem interessante. E é o fato de que o Hisoka, ele percebe que ele perdeu. E ele, tipo, é quase como se ele tivesse perdido no jogo dele mesmo pro Crollo. E ele se sente muito mal com isso. Então ele destrambelha, ele mata o pessoal da Genei Ryodan, alguns caras, né? E aí ele vai atrás do Crollo. Ele fica muito puto. E ele fica muito puto porque ele se sente muito ofendido com essa luta. Então essas consequências são legais, eu gosto disso. Eu não gosto da luta em si. Esse é o momento mais Jojo de Hunter x Hunter. Por mais que Hunter x Hunter seja bastante Jojo ao longo de todo o mangá, eu já falei pra vocês que eu perdi um pouco a paciência com Jojo quando eu tava vendo uns trechos aí da parte 6, eu acho. E eu fiquei muito irritado com o fato de que Jojo é basicamente duas pessoas explicando o seu poder à exaustão, até que um deles explica um aspecto do poder que não se sabia até agora e vence. E essa é a luta. É eles, tipo, explicação de poder. O próximo podcast vai ser muito sobre isso. Aguardem, ok? Mas é uma luta só de explicação de poder incessante até que a luta acaba e um cara ganha. Eu acho a luta ruim. Eu acho a narrativa pouco interessante. O corte é ruim pra mim. Você tá tratando daquelas questões e tal, aí pum, corta. Ah, os caras estão na Torre Celestial e eles vão lutar um com o outro. Pronto. Eu acho todo o processo ruim. As consequências são interessantes, mas todo o processo pra chegar lá é ruim. Então esse é todo o meu comentário dessa luta do Hisoka com o Crollo. Eu acho anticlimático até, porque é uma culminação de uma coisa que vem acontecendo há muito tempo no mangá, por trás dos panos ali, tipo, o Crollo ter recuperado o Nen dele é uma coisa que acontece, tipo, numa abertura de capítulo, no meio do Chimera Ants, sabe? Então, vários bagulhos, assim, que foram sendo construídos ali nas margens da história, e aí culmina nesse ponto, eu acho ruim. Não gosto. Peço perdão, ok? Então tem esse trecho que eu acho ruim,
e a cena da rainha falando com o Kurapika, que eu acho ruim. De resto, eu passo pano pra tudo. É complexo de entender, mas é só você ler com atenção. Se não entendeu direito, volta no capítulo e lê de novo. E é isso, é muito da hora. O Togashi faz até as coisas que é ruim em outros mangá ser boa nesse. E o Togashi é um gênio, Hunter x Hunter é muito foda. E a gente retoma Hunter x Hunter depois de novo. Beleza? Eu só não sei até que ponto que eu vou na próxima parte de um podcast desse arco da sucessão aqui. Mas vocês perceberam por que eu tinha que fazer um podcast só pra isso. Só pro pré-arco. O preâmbulo do preâmbulo do arco. Então precisei, foi necessário, pra eu pelo menos entender os meus próprios pensamentos, basicamente. Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui, porque com certeza ficou um vídeo gigante. Se você curte, se você tem coisas a falar, comente. E fiquem sabendo que o próximo podcast é sobre Jujutsu Kaisen, o final dele, e depois nós temos o especial gigante, que eu nem comecei a preparar ainda, sobre Dragon Ball. Aguardem. Falou!